na dublagem brasileira você não vai ver palavrão. Dificilmente você vê alguma coisa, mas eles substituíam, né? No original tinha, mas eles substituíam as palavras, então não saía aqueles palavrões, mas hoje não, os de hoje, Parece, o filme fazem que, se o filme for a partir de 16 anos, ele já... parece que eles fazem questão hoje de colocar, né? Na dublagem. Parece que é aquela coisa, sabe? Nós fomos meio que tolhidos de fazer isso naquela época, né? Porque era uma outra época, tal, tinha um regime também, né? E aí, e aí parece que aquela coisa, sabe? Você proibir, Extravasando. hã? Hoje parece que eles estão extravasando aquilo que foi Então, represado. sim, exatamente aquela coisa, sabe? Aquela coisa de você proibir a criança não, você não vai comer chocolate, sabe? Aí quando a criança cresce, que tá, sabe, meio que acha que tá livre, aí come só chocolate, entendeu? Não, agora fui proibido de comer tanto tempo, tinha vontade, agora né? Eu vou extravasar mesmo, né? Então, acontece isso, né? Mas eu acho que eles deviam ter essa responsabilidade, eu acho que eles deviam ter essa responsabilidade, pensar nas crianças e tal, só, né? Independente de qualquer Parece até coisa. que eles. Esma, parece que. E Edvan, parece que eles até. Hoje, nas dublagens, parece que eles até acrescentam palavrões que nem existe lá no original. Dá até uma impressão assim. Tem filme, pelo amor de Deus. E aí qual é a consequência disso? É o que você está vendo nas escolas hoje, né? Eu fui na reunião da minha filha na quinta-feira. E aí o ano que vem aqui a escola estadual ela tem uma parceria com o estado, né? Tem uma parceria na verdade com o Senai, né? E aí 2 dias da semana eles vão estudar, eles vão fazer um curso técnico no Senai e 3 dias por semana eles vão para a escola deles normal, né? E aí no final do curso, no final da, que é o colegial, né? No final do colegial eles vão receber 2 diplomas, né? 2 certificados, né? O do técnico, né? E o normal. E aí a diretora, né, aproveitou a oportunidade para conversar com os pais, né? Que os alunos simplesmente não tem mais respeito nenhum pro professor, palavrão, xingamento, moleque xingando o outro, sabe? Muito desrespeito na sala de aula, entendeu? Aí o moleque fica a madrugada inteira no celular, e aí chega na escola quer ficar dormindo, e não respeitam o patrimônio público, no caso, sabe, vandalizam as coisas, quebram as coisas. E aí parece que vai, né? Aí ela disse que, olha, está saindo a lei que que os pais vão ser responsabilizados pelos atos dos filhos na escola. Vão ser responsabilizados criminalmente, né? E agora, ou o pai educa o filho em casa, você entendeu? Mas só que aí eu queria até fazer esse comentário, né, na hora lá, né? O governo tem que decidir, ou se o pai pode corrigir o filho ou não, você entendeu? Porque o governo quer interferir em certas coisas, sabe? Às vezes o pai é obrigado a dar uma palmada no filho, você entendeu? Nós vivemos uma geração que
Não era pau, você sabe muito bem que não era palmadinha, né? Era, era coisa, se você saísse da linha, se você aprontasse, era sua de verdade, entendeu? Nossa época foi assim. E nós estamos aqui, vivos, né? Sim, e debatendo aí uma questão que talvez a gente até se beneficiou com aquilo lá, né? Sim, sim. Agora, agora os filhos de hoje, sabe, eu já ouvi falar de um moleque aí de 10 anos aí, se o pai ameaçar de fazer qualquer coisa, olha, se triscar a mão em mim, eu, eu ligo para a polícia e você entendeu? Então, já imaginou uma coisa dessa? Então, É óbvio, né? Ah, mas você tem que. A violência, tal, tal. Não, falando de violência, estou falando em casos extremos, que a criança não respeita mais, não tem outro jeito, entendeu? A criança, chega um momento que você tem que, né? Você tem que impor mesmo. Olha, assim, às vezes criança, você dá conselho, dá conselho, dá conselho, a criança dá risada, tá? Assim, entendeu? Aí chega nesse ponto, né? Aí E eu hoje em também. dia os próprios pais têm medo, né? Porque não pode mais educar o filho da maneira tradicional, uma palmada que já é conselho tutelar, já tem esses Pois é, problemas. É sim, complicado isso daí. é, Interessante vocês falarem isso, porque eu tive uma experiência bem recente na academia de jiu-jitsu, que eu trabalho dia de segunda e quarta-feira à tarde. Tem um menino que ele é super mimado, sabe? Ele não obedece os professores, ele faz o que ele quer, e quando os professores vão conversar com a mãe dele sobre o comportamento dele, ela parece que não está muito aí, sabe? Parece que ela nem gosta muito que fique falando coisas e tudo. O professor, a professora já perceberam isso. E ela vai toda amorosa assim com ele, ainda fica conversando toda carinhosa, amorosa. Aí até a professora estava conversando comigo assim discretamente. Tá vendo aí, Edivan, como é que é hoje em dia? No meu tempo, e tudo se teimasse, já era palmada na certa. Aí hoje em dia os pais ficam, tem medo. Tem até, eu já vi no Facebook, essas imagens assim que eles ficam divulgando, assim, na parte de, como é que eu posso dizer, de crítica mesmo. Que tem um meninozinho no trono e os pais estão de joelhos na frente da criança e a mãe ainda fala assim, para o pai, né? Temos que fazer tudo que o nosso reizinho quer. Ou seja, é a nossa realidade hoje em dia. Os pais, eles têm medo, né, de educar os filhos da maneira tradicional, porque a própria lei, ela já impede que os pais possam, né, educar os filhos da maneira tradicional. É claro que o pai não vai agredir um filho, uma filha, obviamente que não, mas colocar de castigo e tudo, ser um pouco mais firme, isso aí não pode mudar, né? É claro que eu sou contra a violência extrema, mas que é importante ter pulso firme, tem que ter sempre. Sim, uma coisa tem que ser separada aí, né? Da correção e agressão, né? Tem que haver aí uma separação, né? A agressão doméstica é uma não, coisa sim, e não, sim, correção. lógico. É, Mas eu sou a favor de ser do pai ser rígido em certos pontos, quando necessário, né? Ali parecido com a nossa época, como a gente foi criados. O papel do pai estava bem definido, do filho também, né? Cada um ocupava o seu quadrado, o seu espaço, né? Sua posição. Hoje não, parece que quem manda
nos lares são os filhos, né? O filho quer tudo que quer, recebe. Pois é. E são exigentes, né? Eu quero isso, tem filho que eu quero isso, eu quero. Você entendeu? Então, tem um colega meu aí que me mandou um vídeo. Imagino que vocês não tenham visto esse vídeo, não, porque senão tenho já falado. Um pai e um filho estão juntos ali, e aí tem uma pessoa narrando, pedindo para que eles deem um passo à frente, em resposta da pergunta que ela faz, a voz feminina. É como se fosse uma mãe, né? E aí ela faz várias perguntas. E o filho, dessas perguntas, acho que é 10 perguntas, 9 perguntas, o filho dá um passo à frente. E só uma pergunta, o pai dá um passo à frente, que é a última pergunta, né? Eu vou mandar para vocês, eu vou mandar no grupo. Aí as perguntas são mais ou menos assim. Um exemplo. Deu um passo à frente, quem na sua infância teve todos os brinquedos que queria. Aí o garoto dá um passo à frente, o pai fica lá. Deu um passo à frente, quem na sua infância teve bicicleta ou carro, a família à vontade, aí o moleque dá um passo à frente. Deu um passo à frente, quem teve a geladeira de tudo que queria, a criança dá um passo à frente. Então, é um vídeo muito interessante dentro desse assunto que nós estamos falando aí. A diferença de geração, né? De como está sendo criadas gerações educadas. Muito interessante. Eu vou mandar aqui para vocês olharem aí. Tem uma educadora também familiar, não sei se vocês já viram ela nas redes sociais. Ela é cristã, pelo que a gente percebe, ela é cristã. Que ela olha, de quase todos os educadores que eu vejo por aí nas redes sociais, ela é uma voz dissonante. Ela não... é diferente. O jeito como ela define o papel do filho, do pai. Não sei se vocês já viram essa educadora. Eu não lembro como é que é o nome dela aqui. Alguém já... É uma fortinha? Não, né? Não, nunca vi, não. Na hora que vocês verem o vídeo dela, a primeira vez, já vai ficar marcado na cabeça de vocês. Foi o que aconteceu comigo. Na hora que eu vi o primeiro vídeo, falei assim, rapaz, essa pessoa, ela é diferente, a forma como ela transmite a educação. Travou ele, não. Caiu aí? Eu tinha travado. Voltou, né? Uhum. Só resumindo aqui, só para finalizar. Ela diz assim, olha, na minha casa e na casa dos papéis certos dos filhos e do pai, não é democracia. Não é democracia. É monarquia. O pai é o rei, a mãe é a rainha, os filhos, entendeu? É uma coisa assim, o jeito dela, entendeu? Não tem esse negócio do filho querer o que quiser e vai ser feito. Quem decide são os pais. Eu vou mandar depois um vídeo para vocês darem uma olhada a respeito da forma como ela trata essa... Mande lá no grupo. Tá. Já fechei aqui o raciocínio.
A Alice falou aqui que é essa isso que você falou aí no início aí é uma trend do Instagram, né? Sim, eu vejo ela aqui no celular da Renilda, acho que é no TikTok, tem os cortes, bastante corte. Uhum. Ela falou que é uma trend do Instagram isso aí. Então, é isso mesmo. É muito interessante a forma como ela traz esses ensinamentos. Edivan, e aí, como é que tá aí a gravação aí? Tá seguindo. Vê aí o que se dá para colocar ou não. Eu vou colocar lá para vocês dar uma olhada. Só como um teste aí, mais um teste. Isso. Eu já estou aprendendo aquela fase de colocar o fundo atrás da câmera. Aí tudo serve de teste. Quem está falando, a câmera fica destacada. Já estou testando já essas coisas. Aí é bom. Por isso eu gosto de toda reunião gravar, porque eu vou aprendendo coisas novas, né? Sim. Então, pessoal, esse tema aí a gente poderia tratar em outra gravação dessa forma, não como a questão que as pessoas estão tratando, de já tecer opinião, isso e aquilo. A gente poderia ver, sei lá, fazer um apanhado assim lá de trás, como eram as coisas, como é hoje, né? E Não, eu acho que a gente deu, assim, a gente tratou o assunto assim como deveria, aquilo que a gente pensa, né? Óbvio que a gente é de uma outra geração também, e a ideia é essa mesmo, é exatamente fazer esse comparativo, né? Eu acho que, eu acho que é isso. Eu acho que as coisas estão indo para um caminho que, sabe, coisa parece que está gradativamente piorando nesse sentido, né? As crianças estão recebendo uma liberdade. Eu acho que está conflitando aí com disciplina, né? Conflitando com valores, né? Princípios e tal. Vocês falando aí, eu lembrei de um filme que eu assisti já faz um tempo, mas agora eu não me recordo o nome do filme. É um filme de comédia. O filho, já adulto, ele conversando e questionando o pai, porque, tipo assim, ele cresceu cheio de problemas de saúde, diabetes, entre outros problemas. Aí ele conversando, questionando o pai dele. Pai, sabia que por sua culpa hoje eu tenho sérios problemas de saúde, tenho diabetes, entre outras doenças? Aí o pai dele falando, sim, meu filho, mas eu queria fazer as suas vontades. Você queria comer bolo? Eu deixava você comer. Você queria comer doce? Eu deixava você comer. Porque você me pedia. E eu via que você ficava muito feliz. E eu queria te agradar. Aí o filho disse assim, pai, simplesmente você poderia ter me dito não. Quando eu estou conversando com alguém sobre esse tipo de assunto, sempre eu lembro desse trecho desse filme. Agora eu não me recordo o nome desse filme. Mas é interessante. E isso ele acontece de fato na realidade. Porque você dá limites para o seu filho, a sua filha,
é uma grande prova de amor, porque eles ainda não têm mentalidade suficiente, maturidade suficiente para eles saberem o que é certo e o que é errado. E é aí que vem a figura paterna e a figura materna, de conversar, de aconselhar, mostrar qual é o melhor caminho, o que é bom, o que é ruim. Então, essa criança cresceu, um adulto revoltado, e ele, ao invés de agradecer ao pai por, durante a infância dele, sempre ter dito, sim, meu filho, tudo bem, pode? Sim, pode. Sim, tudo bem. Não, ele cresceu, foi um adulto frustrado e questionou o pai. Pai, você poderia ter me dito não, pai. Simples assim, você poderia ter me dito não. Então, os pais de hoje, que têm seus filhos que ainda são crianças, têm que tomar muito cuidado com isso. Você fica fazendo só a vontade do seu filho, dos seus filhos, dizendo sim, sim, sim para tudo. Quando eles crescerem, pode existir a possibilidade deles virem questionar vocês. Então, é um tema realmente bem, bem delicado, né? Isso tudo a gente precisa analisar com carinho. Outro dia mesmo eu dei um conselho para um colega que tem um filho de 3 anos, e sempre falo isso para colegas assim que têm filhos pequenos e tal, sempre falo isso. Assim, rapaz, você ficar aí só dando presente caro pro seu filho, tudo que ele quer você dá, você entendeu? Eu acho que ele vai ficar muito mais feliz você não dá nada para ele agora, abrir uma conta poupança para ele, quando ele tiver 18 anos, você mostrar para ele, olha, tá aqui, ó, tá aqui o PlayStation, tá aqui a moto, tá aqui sei lá, o celular caro, tá aqui as roupas de marca, tá aqui o tênis de marca, tá tudo aqui, ó. Ó, né? Você, aí você, eu falo para eles, você vai ver a felicidade deles, você entendeu? Quando você mostrar para eles a conta deles recheada, você entendeu? Daquilo que você não deu para ele durante todo esse tempo. E, e aí tem um colega meu que ele, uma vez ele falou pro pai dele: tudo que eu não tenho, eu devo ao senhor. Essa aí foi boa, hein? Engraçado que a nossa realidade, a gente não tinha certas coisas, às vezes não era nem porque nossos pais não podiam, ou não, diziam não para a gente. Era porque não podiam mesmo, né? Não tinha possibilidade. Nós vivemos numa época que nossos pais não tinham condições de nada. Ou, ou, ou nos davam as coisas ou a gente não comia. É simples assim. A gente nasceu numa época bem difícil. Entendeu? Pessoal, a Renilda está entrando bem aqui na imagem aqui, para mostrar um negócio aqui, ó. Caju? Os primeiros. A primícia. A primícia é do Senhor, viu? Legal. Mas isso é uma coisa. É uma coisa... Oi, Renilson, pode senhor. Isso aí é uma coisa. Tem uma coisa que a gente quase nunca come aqui, viu? E quando a gente encontra aqui, além de ser caro, é sem sabor nenhum. É nojento, né? Às vezes. Tem um pessoal que vende aquelas assim, umas carrocinhas, né? Mas não tem sabor, não. Eu acredito. Então, daqui um mês vai ter muito caju aqui na região, viu, pessoal? E aqui as primícias. Alguns pés já estão já botando. A maioria está em flores ainda.
Vira uma mensagem aí de 15 minutos, né? Sim. 15 minutos e encerra essa conversa. É o tempo certo para nós encerrar. Então, voltando ao assunto. Exemplo, bicicleta. Rapaz, bicicleta, pelo amor de Deus, hoje qualquer criança, a família tem condição de dar uma bicicleta. E no nosso tempo, nem os adultos, nem todo mundo adulto tinha bicicleta, quanto mais as crianças. Não é nem bicicleta, Reinaldo. As crianças de hoje, elas já querem moto pequena ou triciclo elétrico. Não é mais nem bicicleta. Se der uma bicicleta, nem anda. Eu vejo criança aí andando com aquelas motos mesmo, pequena. Sabe? Coisa. Então, enquanto na nossa época, que bicicleta era só para filho de rico mesmo. Para quem, né? Eu lembro que a gente, bonequinhos, a gente tinha aqueles bonequinhos, mas eram os bonequinhos desse tamanho de plástico. E outra, também tem mais um agravante aí, tem mais uma coisa aí, né? Uma coisa que a gente tem que colocar na equação, né? É a região que a gente vivia, a região que a gente foi criado ali nos primeiros anos ali. Cara, tudo era muito difícil. Agora uma criança aqui onde eu vivo hoje, uma criança naquela época aqui, você entendeu? Ela tinha bicicleta, era normal, ter um Atari era normal. Eu vim ver um Atari já nos anos 90. Eu acho que eu vi acho que eu vi nos anos 80 ainda, um Atari, mas uma pessoa, um filho de empresário. Eu vi um Atari. Que foi, inclusive, acho que foi o primo do Juscelio lá, que tinha um Atari, né? Então, eu vim ver agora. Nos anos 90, final. Não, o primo, porque já era 90 já, né? Quando o primo do Juscelio chegou na cidade lá, não foi isso? Que a gente foi ver o Atari. O Atari é começo dos anos 80. Quando que é o Atari? Final dos anos 70, começo dos anos 80, eu acho. Acho que final dos anos 70. A gente só foi ver uma década depois. Então tinha isso também. Os nossos desejos parece que eram bem mais modestos. A gente queria comprar era figurinha para o álbum, completar o álbum. Sim, era. Fazia também os próprios brinquedos, né? Usava a imaginação, fazia seus próprios brinquedos. Rapaz, Eu mesmo tinha costume de fazer carrinho com lata de óleo. Quantas vezes a gente não fez isso? Pegava aquela lata de óleo redonda assim, né? Aquela redonda, pegava uma faca, abria, cortava dos lados, a gente até se cortava todo com aquilo, porque a gente cortava aquela lata do lado, abria as hélices, fazia um furo e colocava um cabo de vassoura dentro e saia correndo com aquele negócio girando. Lembra disso, Reinaldo? A hélice de lata de óleo. Aí a gente colocava também, pegava essa hélice de lata de óleo redonda e colocava em cima das cercas para ficar girando. Pegava uma cerca, assim, algum lugar que ventasse assim, e colocava aquilo lá em cima de um varal, né? Aí vinha o vento e aquilo ficava girando, ou a gente pegava e saía correndo com aquilo para ficar girando, né? Um catavento. Era. A gente chamava de. Não, os helicópteros que a gente fazia. Como que era como é que chamava, Reinaldo? Como é que chama ele? Eu não lembro mais, porque um negócio que era bem leve, tipo uma esponja, assim, que era de uma. Eu não sei se era. Era de um tipo não sei.
que tinha uma palha, que tinha palha, aí tinha um tronco que ele ficava bem macio, bem leve, que a gente usava para fazer aviãozinho. Acho que era de carnaúba, não? Talo de carnaúba? Acho que era, acho que era, porque ele ficava com um negócio poroso, assim, que era bem leve. Sim. Eu acho que era um talo de carnaúba, não? Então, secava, tal, a gente deixava secar e tal, e era a mesma que a gente pegava aquela parte mais dura, né? A parte mais dura, e a gente usava para fazer as pipas. Era do talo de carnaúba? Não, para fazer pipa era buriti. Ah, então era Buriti, meu. Era o Buriti, que tinha aquela parte porosa, que era bem leve, e tinha a casca dele, que a gente usava para fazer as varetinhas para fazer a pipa. Não era isso? Era Isso, Buriti, Buriti, era isso mesmo. é aquela E, parte e aquela da parte folha. isso, e aquela parte porosa que ficava, que era como se fosse um isopor, só que, né, mais densa, porque por ele ser leve, a gente pegava e fazia aquilo, fazia aviãozinho, fazia tipo helicóptero, a gente fazia uns helicópteros, e aí na ponta a gente pegava o espinho do mandacaru, o espinho, e fazia a hélice fazer o catavento de papel mesmo e tal, dobrando, e aí colocava, espetava o espinho naquele negócio, e aí saía correndo com aquilo, às vezes colocava até uma linha mesmo, e- porque ele era leve, né? Aquele negócio era leve, né? Depois que seco. E aí a gente ficava usando aquilo como se fosse tipo de pipa, né? Sim. Então, os brinquedos que a gente fazia que. As crianças ricas hoje usavam drone, né? Ali eram nossos drones. Ah, sim, sim, sim. As pipas que a gente fazia com aqueles talos lá de Buriti, aquela parte lá que você falou, aquela tala que a gente tirava, né? Sim. Fazia os próprios pipas. A gente chamava de papagaio, né? Soltar papagaio. Não, É esse tempo agora, né? então, não, a linha? A linha, que essa linha que o Edivan usou já na infância dele, que é a linha mesmo né, Serol? no carretel, na nossa época nem existia cerol, viu? O cerol chegou depois. O cerol foi um negócio que chegou depois lá, mas na nossa infância mesmo, assim, a gente ficou muito tempo sem saber o que era cerol. A gente brincava meio de pipa mesmo, sem saber o que era isso, negócio de um cortar. Quando começaram com isso aí, pra gente foi um negócio assim, foi um negócio até agressivo, assim, não era uma brincadeira. Pra gente foi um negócio, pelo menos é a lembrança que eu tenho, Bernardo. Eu não sei qual é a lembrança que você tem com relação a isso. A lembrança que eu tenho que quando chegou, eu lembro que foram uns moleques que chegaram de Teresina lá e aí começaram a colocar para passar pó de vidro, Vidro, pó de com vidro cola. com cola, né? Amassava aquele pó, o vidro, né? Até ficar aquele pó mesmo. Hoje, você compra a linha com cerol, né? Apesar que é proibido, né? Hoje é proibido linha com cerol, né? O pessoal já compra já a linha pronto, o carretel pronto já, né? Mas na época eles tinham que fazer isso, e aí eles passavam, né, na linha mesmo de costura, que a gente não usava linha de costura. Quem comprava linha de costura era quem tinha dinheiro. A linha que a gente usava para pipa era aquela de saca de saca de fruta e de legumes. Lembra o saco vermelho lá, que é todo trançadinho? Que a gente desfiava aquilo e aí emendando um saco no outro, ia desfiando, né? E aí emendava no outro até fazer um rolo bem grande de linha para soltar pipa. Era a nossa linha de pipa, era aquilo. Não era carretelzinho
aquela linha de linha corrente, não. Aquilo foi depois. A gente não tinha dinheiro para isso. A gente pegava essas sacas aí lá no mercado, né? Pegava aquelas sacas de mercado que vinha cebola, que tinha mais naquelas sacas lá, não. Um saco vermelho, lembra do saco vermelho que era todo trançado? A gente desfiava ele. Lembro. Então, então era isso que a gente usava como linha de pipa. Aí emendava, um ia emendando um no outro. Lembro, sim. Pode falar aí, que eu vou bem aqui assim. Então a coisa era bem mais difícil. E o legal nisso, né? A gente usava o que tinha na natureza também, né? Tudo a gente usava o que tinha na natureza disponível, né? A gente não tinha dinheiro para comprar as coisas prontas, prontinha ali no. Né, não? É exatamente esse saco aí. Era exatamente esse aí. A gente desfiava isso aí, a gente desfiava e fazia a linha do pipo fazia com isso aí. Saco de batata? É isso aí mesmo. Era saco que eles usavam para cebola, batata, essas coisas. Então, aqui a gente tem esse saco que a gente compra as cebolas, o saco de cebola, né? Então, Esse tipo de saco aí não tem aqui, né? Aqui eu nunca vi esse tipo de saco aí. Aqui são outros tipos, né, que eles fazem, né? De estopa, né? Esse tipo de saco aí, inclusive estopa, o saco de estopa, aquele branco, é o que a gente usava para fazer as calças as calças de capoeira. tem saco de açúcar. Isso, saco de açúcar de estopa, né? Não. Te colocava aquilo na água sanitária, né? Para ficar mais branquinho e tal. E as marcações lá e colocava um elástico e Pois é, você vê como é muito diferente. O nosso mundo foi muito diferente desse que vivemos hoje, né? A infância, as dificuldades, principalmente somente da gente que morando num estado muito pobre, muito desassistido, sim, sim. Felizmente, explorado, felizmente, felizmente, felizmente explorado. pela política Piauí, pesada. Cara, tinha tudo para ser assim, um estado assim, sabe? Turismo, em termos de turismo. Outro dia eu tô vendo uns vídeos aí acho que é não sei o que Corelli, um rapaz que anda o Brasil inteiro, e ele ficou vários dias andando no Piauí. Ele é do Mato Grosso do Sul, esse cara. Ele é assim, questão desse tipo no YouTuber, assim, questão de viajante, assim, ele é um dos mais bem assistidos, assim, tem bastante seguidores, assim. E ele ficou vários dias no Piauí, foi em Luiz Correia, foi lá lá como é que chama? Lá perto de São Raimundo, lá, onde ficam as pinturas lá, rupestres lá, na Serra da Capivara. E ele falou que assim, olha, isso aqui é um dos lugares mais bonitos que eu já andei na minha vida. Os lugares mais bonitos que eu já andei. Tem um cânion lá, tem um lugar lá que ele tem um cânion, e tem essa questão aí das pinturas lá. E ele andou lá também na parte litorânea também, do Piauí também. E ele ficou impressionado, sabe? Então, Teresina, ele foi em Teresina e ele falou assim, olha, um lugar assim que parece que não é um lugar turístico, mas é um lugar que tem bastante beleza, assim, é um lugar tranquilo, só é bastante quente, mas